Ao chegar à Cúria, Kass tornou-se não apenas confidente, mas também braço direito de Pacelli em sua política secreta e discreta de hostilidade e também luta contra o nazismo. Quando as escavações arqueológicas para a busca da tumba de Pedro começam, Kass impede que se entre na escavação, exceto uma pessoa. Me deparei com outra incoerência, alguma coisa totalmente suspeita. Se nem os cardeais puderam descer e olhar essa busca pelo túmulo de Pedro, por quê? Ele chamou um homem chamado Joseph Müller. Ele não era arqueólogo, não era padre, não era uma pessoa religiosa, não tinha nenhum papel no Vaticano. Quem foi Joseph Müller? E por que ele teve acesso a este lugar sagrado e inacessível? Qual era a sua tarefa? Ele era advogado, jovem e era da Baviera. E também pertencia ao Partido do Centro Católico. E ele conhecia Kass muito bem. Assim como Kass, Müller é um antinazista fervoroso. E ele era um expoente da resistência a Hitler. Fala-se sobre a resistência alemã, mas ela precisa ser contextualizada. Menos de 1% da população alemã se envolveu na resistência. E se olharmos para os arquivos da Gestapo, existem 700 mil arquivos sobreviventes da Gestapo sobre a resistência. E isso equivale a menos de 1%. Por que isso? Bem, se você fosse resistir na Alemanha nazista, enfrentaria um regime brutal, que o castigaria fortemente caso você fosse um resistente ativo. E esse advogado Müller estava em contato com alguns membros do alto escalão do governo alemão que se opunham a Hitler. Houve alguma colaboração entre antinazistas e judeus. Na verdade, minha mãe esteve envolvida em parte disso, contrabandeando dinheiro e bens para a Suíça, mas também deslocando pessoas. Se você resistisse a Hitler, seria considerado traidor. E essa é uma maneira diferente de ver. Na guerra, é muito perigoso ir contra o próprio governo e ser resistente. Então é por isso que a resistência era muito baixa. A segunda razão pela qual a resistência era baixa, e não há dúvida sobre isso, Hitler era muito popular com a grande maioria da população. Eles gostavam do que ele estava fazendo, gostavam da sua política externa, gostavam que ele tivesse eliminado os partidos democráticos. Entrevistei pessoas que foram membros da juventude hitlerista e elas diziam: foram os dias mais felizes da minha vida. Müller era um antinazista. Talvez um dos poucos. Mas qual era o papel oficial desse advogado bávaro? O papel oficial, confiado pelo Serviço de Informação do Exército a Joseph Müller, era viajar a Roma em seu avião monolugar para se encontrar com os alemães em Roma e coletar informações para ver se Mussolini era um aliado leal da Alemanha nazista ou se ele poderia se inclinar para outras simpatias. Na verdade, Müller, uma vez em Roma, entrava em contato com pessoas que haviam sido identificadas pelo almirante Canaris e pelo general Ludwig Beck como informantes de uma possível resistência para enfraquecer Hitler dentro da própria Alemanha ou então através do Vaticano. O almirante Canaris pensa se não havia chegado a hora de uma mudança de rumo para a Alemanha. Joseph Müller se encaixa perfeitamente naquele grupo de diplomatas civis. Podemos considerá-lo uma espécie de espião. Em Roma,
Miller mantinha contato com pessoas úteis que poderiam estabelecer um canal de comunicação entre o Serviço de Informação, a Resistência e o Vaticano. Depois da guerra, Miller publicou um livro de memórias em que relata as suas missões secretas em Roma e as chama de Conversas Romanas, justamente porque tudo aconteceu por meio de conversas confidenciais com pessoas importantes no Vaticano. Se você ler aquele diário, o que emerge é uma história verdadeiramente fascinante. Mas é claro que você não pode se basear num diário para verificar a verdade histórica. Era um homem extremamente corajoso e também era considerado justo entre as nações, precisamente por causa da sua oposição ao nazismo. Se Aquiles partisse para Troia, ele encontraria a glória. Seu nome ecoaria pelos séculos. Não há mais nada na costa, além desse estranho monumento de madeira. O poema épico mais antigo da literatura ocidental. Grandes mitos. A Ilíada e a Odisseia. Amanhã, às 10 da noite, no History 2. Se a sua viagem parece coisa de outro mundo, o Kayak te mostra milhares de ofertas de voos para fazer ela acontecer. Kayak. Sonhe, busque, viaje. Experiências e aprendizados que nos guiam em novas direções. Histórias que deixam marcas. E comecem o jogo! E que nos ajudam a construir uma nova realidade. Cada fato, cada momento, merecem ser lembrados. Setembro, no History 2. E comecem os jogos! Nova série, Coliseu. Sexta, no History 2. A espionagem sexual é o uso do sexo para fins de inteligência. Eu estava totalmente apaixonada por esse homem. É claro, ele me ensinou como tirar fotos dos documentos. No final da década de 70, um relatório inglês estimava que havia quase 48 operações Romeu em andamento. Traidores da Pátria. Esta noite, no History 2. Uma antiga civilização que, ao longo dos séculos, causou intriga e fascínio. Suas habilidades no comércio e nos campos de batalha os levaram a conquistar grande parte da Europa. Um especial de 3 episódios, que vai revelar a verdade sobre a ascensão e a queda dos... Os Celtas, a história não contada. Começa terça, 12 de setembro, no History 2. Eles planejaram uma grande operação, mas nada pôde prepará-los para o que vinha à frente. Não se tratava apenas dos soldados em ação, por assim dizer. Acho que eles subestimaram a extraordinária capacidade que demonstraram tão claramente na frente russa de reagrupar e reorganizar muito rapidamente, virar o jogo. Segunda Guerra Mundial. Corrida para a vitória. Sexta, no History 2. Experiências e aprendizados que nos guiam em novas direções. Histórias que deixam marcas. E comecem o jogo! E que nos ajudam a construir uma nova realidade. Cada fato, cada momento, merecem ser lembrados. Setembro, no History 2. E comecem os jogos!
nova série, Coliseu. Sexta. No History 2. A história de alguns bilionários que usam sua fortuna para se divertir. Se você constrói uma casa doida como essa, é porque você quer dar um monte de festas, né? E dos magnatas que investiram seu dinheiro em parques majestosos para divertir as pessoas. O Walt Disney. Ninguém tinha nada igual aqui. Uma breve história de... Segunda. No History 2. Em 1943, o que sabemos é que Miller é preso e condenado à morte. Sua sentença nunca foi executada, porque Miller era considerado uma moeda de troca realmente valiosa em qualquer futura negociação de paz. Miller era um católico fervoroso. Ele queria se casar debaixo das grutas do Vaticano, que não é um lugar muito romântico porque está cheio de túmulos de papas, mas fica bem perto do túmulo de São Pedro. Uma missão arqueológica sendo dirigida com todo esse sigilo por esse antinazista urbano e uma pessoa que também é amiga pessoal do Papa. Sim, será tudo um disfarce para uma operação de espionagem contra Hitler? Mas no momento temos que lembrar, em princípio são apenas conjecturas, não há nenhuma prova. Pacelli conhece bem o povo alemão e está rodeado de colaboradores alemães abertamente antinazistas. Entre eles, seu secretário, o padre Lieber, sua governanta Pascalina Lienert e, claro, Ludwig Kass. Portanto, Miller talvez seja um link para as redes antinazistas na Alemanha. Mas a grande questão é, que informação ele está trazendo para o Vaticano? E, sobretudo, o que se pediu ao Papa? O que de fato se exigia do Papa? A ele só se pediu a permissão para poder usar o Vaticano, um estado neutro e insuspeito. O Vaticano poderia ser visto como um canal. E é assim que eles viam o Vaticano. Era um canal diplomático. Para criar uma coordenação, um elo entre os alemães que não queriam Hitler e os aliados. Em outras palavras, passar pelo Vaticano era realmente um bom canal, onde você poderia encontrar alguém que talvez fosse um membro da resistência ou talvez um amigo dos aliados no Vaticano.